Fala amigos do Cinema e Vídeo, eu sou o Kelson Venâncio e cá estamos mais uma vez para um bate-papo sobre filmes. E hoje a gente vai fazer a crítica em vídeo de um dos filmes mais esperados do ano, que é Batman vs Superman. A gente assistiu o filme na pré-estreia e eu já te falo de cara, é muito bom, supera as expectativas, até porque a gente criou muitas, nesses últimos anos, por se tratar de um blockbuster muito esperado pelos fãs, principalmente aqueles que gostam bastante das histórias em quadrinhos, especialmente da do Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas. E olha, o medo era muito da gente se decepcionar com esta produção, mas felizmente parece que a gente até suspira de alívio no fim da projeção, porque se trata de um filme muito bacana. Ele não chega a ser excelente, não é brilhante, tem alguns defeitos sim, que a gente vai retratar nesta crítica, mas com certeza é um marco na história da DC Comics, que a partir de agora pode explorar bastante vários e vários outros filmes, incluindo novos personagens, novos super-heróis. Pois é, logo de cara a gente já fica pasmo com o que a gente vê nas telonas, que é a batalha que acontece em Metrópolis entre o Superman e o General Zod, que a gente viu no final do filme O Homem de Aço, de 2013. A gente fica empolgado porque a gente vê esta batalha sob uma nova visão, e neste caso do ângulo de Bruce Wayne, que está lá embaixo nos prédios, correndo, tentando salvar as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham na empresa dele, que é desmoronada, um prédio cai por inteiro, e o Bruce Wayne vê aquilo tudo de baixo, vendo a cena de luta entre Zod e Superman. E aquilo já começa a dar uma revolta muito grande no Homem Morcego, porque a gente consegue, a partir dos primeiros minutos de Batman vs Superman, ver o que a gente não viu no final da luta de Zod e Superman no filme Man of Steel, que é realmente essa violência, esse sofrimento, as consequências causadas por aquele embate daquele filme de 2013. E aí, nesses poucos minutos, a gente já acha muito bom, porque tem um caráter dramático muito melhor do que a gente viu em todo o filme do Superman, aquele primeiro. Nesses poucos minutos a gente já vê muito sofrimento, tem uma caracterização humana muito maior e isso já nos empolga logo de cara. E a partir desse momento a gente já entende por que então o Batman tem raiva do Superman, porque o Batman quer brigar com o Superman, que é uma pergunta que a gente fez durante vários e vários anos, principalmente aqueles que não conhecem as histórias em quadrinhos. Logo nessas primeiras cenas a gente já entende por que dessa mágoa que o Homem Morcego guarda do Superman. E aí então os roteiristas desenvolvem muito bem uma história que ela aprofunda mais nessa questão desse ódio crescendo dentro do Bruce Wayne, diante do que ele vê. A população inclusive se divide com relação ao Superman, como a gente já viu nos trailers, muitos acham que ele é o salvador, outros acham que ele é um falso deus, que ele é um intruso, um alienígena que está na Terra apenas para causar destruição e sofrimento, até porque a gente vê essa destruição e sofrimento nos primeiros minutos com as vítimas que eles fazem. E aí o roteiro se aprofunda tanto nessa parte, nessa construção para que aconteça a briga posteriormente, que em determinado momento do filme a gente já não sabe para que lado torce. Ah, mas eu era Superman, mas peraí, ele causou tanta destruição, tanto sofrimento. Aí outras pessoas falam assim, pô, mas ele não é culpado daquilo que aconteceu. Pelo contrário, ele estava tentando salvar a Terra do General Zod. Mas e daí? E se ele não existisse? Será que o General Zod viria para a Terra? Então a gente fica naquele meio termo. Tem hora que a gente torce para o Superman, tem hora que a gente torce para o Batman. E no final das contas a gente acaba torcendo para os dois para ter um bom filme, porque isso é o que vale. E aí o que acontece? Esse desenvolvimento do roteiro começa a ser aprofundado, o Superman vai para uma espécie de julgamento para explicar lá no Capitólio o que aconteceu. E aí tem o Lex Luthor que faz muita trama em volta desse embate, desse início de um embate entre o Superman e o Batman. O Lex Luthor é sim um ponto muito forte para que eles se odeiem cada vez mais. Mas o problema nessa parte, aí é um dos pontos que talvez seja negativo no filme, é que pelo menos 1 hora e 15 minutos a gente vê essa história, essa criação dessa mágoa entre os dois se arrastar por muito tempo.
é muito aprofundada, isso é muito bacana, a história é muito boa, mas aí deixa de ter ação, né? A gente tem um pouco de um filme cansativo durante mais ou menos 1 hora. O que a gente viu no início, aquela emoção que a gente tem, ela acaba esfriando bastante. Não que essa história contada seja ruim, pelo contrário, é muito boa. Mas para quem estava esperando muita porrada logo no início, as pessoas ficam um pouco decepcionadas, porque essa porrada só vai vir lá para 1h30 de filme. Então demora muito para acontecer o que tanto a gente espera, que é a briga entre o Batman e o Superman. E é aí que entra outro ponto negativo do filme, infelizmente. Demoram muito tempo para criar este clima de tensão entre Batman e Superman, e quando finalmente vai acontecer a luta que tanto nós esperávamos, essa luta acaba acontecendo em no máximo 10 minutos. É muito pequena, a gente fica com aquele gostinho de quero mais. E a gente fica com gosto de quero mais porque, mesmo sendo pequena, a luta é muito boa mesmo. A gente fica de olhos cheios na tela e vidrados, tensos, diante daquele combate entre o Homem-Morcego e o Homem de Aço. As sequências, as cenas de ação são incríveis, algo que particularmente eu acredito que não tenha visto no cinema nessa categoria, nesses filmes que adaptam as séries de quadrinhos para as telonas. Eu particularmente eu acho que não vi nada igual. Pena que é muito curta. A gente fica, pô, mas já passou. Então são 10 minutos que justificam o título do filme Batman vs Superman. Mas são 10 minutos intensos, 10 minutos que remetem muito a algumas partes dos quadrinhos, né? Existe muito nessa luta, cenas que homenageiam a grande HQ de Frank Miller, O Cavaleiro das Trevas. Então a gente fica realmente surpreso com o que acontece. É uma pena ser tão pequena a luta entre Batman e Superman. Mas aí a gente pensa que vai esfriar, a partir desse momento não, a coisa só esquenta. Mesmo depois que o Batman se torna amiguinho do Superman, eles entram juntos e aí acontece uma participação de outra personagem que até então estava apagada no filme, achei muito apagada na primeira parte do filme, mas ela chega com entrada triunfal, que é a Mulher Maravilha. Quando ela entra em cena, realmente o cinema se surpreende mais ainda diante daquela ameaça criada pelo Lex Luthor, que foi o Apocalipse. E ao contrário do que eu imaginava, eu realmente paguei língua, porque eu esperava um Apocalipse diante do trailer que eu vi, um Apocalipse muito ruim, muito mal feito, muito tecnológico. E na verdade, quando a gente vê todo o apocalipse do filme que passa no filme, realmente ele é monstruoso, ele é ameaçador, ele é muito bom. Na verdade, ele é muito mal, né? Mas eu tô falando assim em termos de qualidade, é muito bem feito, realmente é um vilão que a gente acaba pensando que ele é indestrutível, porque nada que se faz consegue deter aquele monstro que ameaça a metrópolis e, por que não, a Terra inteira, né? Então é destruição para todo lado, o Batman tentando de um lado, o Superman de outro, a Mulher Maravilha de outro, e nada consegue, até mesmo o governo lançando mísseis, lançando bombas atômicas, não consegue destruir o Apocalipse. É claro que eles têm uma pegada lá que vai sim conseguir vencer a batalha, mas com consequências bem surpresas, bem desagradáveis para os fãs. E é claro que eu não vou contar aqui, porque senão perde um pouco da surpresa que você que não assistiu o filme pode ter no Batman vs Superman. Falando das atuações agora, a gente começa com o Henry Cavill, que, como no filme Man of Steel, eu já tinha falado na minha crítica lá, não é nenhum Christopher Reeve, que é mitológico, que é eterno como Superman, o ator que interpretou o super-herói no final da década de 70 e início na década de 80. Mas ele também não é tão ruim quanto foi Brandon Routh no filme Superman Returns, né, o retorno do Superman. Realmente Henry Cavill agrada bastante, ele tem o porte do Superman, ele tem o carisma do Superman e ele consegue fazer uma coisa, como sempre, né, arrancar muitos suspiros da mulherada nas salas de projeção. Falando agora de Lex Luthor, Jesse Eisenberg é um cara que eu gosto bastante, um ator que eu gosto muito, mas eu tinha minhas dúvidas com relação à interpretação dele sobre Lex Luthor, né? O Lex Luthor que a gente conhece tão bem, né, principalmente com o grande Gene Hackman, do mesmo filme do Christopher Reeve, né? A gente agora tem um Lex Luthor totalmente diferente, mais insano. E o Jesse Eisenberg, por esse lado, ele fez muito bem o papel dele, interpretou um personagem que até então a gente não conhecia nas telas de cinema, um Lex Luthor totalmente diferente daquele que a gente já viu nos filmes anteriores. Porém, eu acho, como a gente já tinha previsto no nosso programa sobre Batman vs Superman, eu acho que realmente Jesse Eisenberg esqueceu o Gene Hackman e se inspirou
principalmente no Coringa de Heath Ledger, porque existem alguns trejeitos do personagem novo do Lex Luthor que vários momentos na tela eu pensei que estava vendo o próprio Heath Ledger caracterizado como Coringa. Ele é bem louco, bem insano, não fala coisa com coisa, tem uns trejeitos, mexe, fica gesticulando o tempo inteiro. Então assim, é um personagem que é muito intenso, muito bom, mas eu acredito que a inspiração veio do Coringa do Heath Ledger. Falando da Gal Gadot, que é uma atriz que todo mundo ficou com o pé atrás por ela interpretar a Mulher Maravilha, que no passado, mesmo sendo com aqueles efeitos especiais bem toscos, né, foi eternizada pela Linda Carter. A Gal Gadot realmente ela surpreendeu. Como eu disse anteriormente, ela fica bem apagada, boa parte da projeção, mas felizmente ela, a partir do momento que ela entra para valer na luta, ela entra triunfal, aí ela mostra os braceletes, ela explode tudo com aqueles braceletes, ela tem um escudo fantástico que protege ela, o Batman, o Superman e por que não Metrópolis inteiro. E sim, gente, a Mulher Maravilha tem o laço, aquele laço que a gente via lá nos Super Amigos, ela tem o laço sim, e é muito bacana ver ela lutando ao lado do Batman e do Superman. E para terminar, a gente fala do Ben Affleck. O Ben Affleck, quando foi anunciado para fazer o papel do Bruce Wayne, todo mundo esperava nada mais do que uma péssima interpretação. Felizmente, para a alegria geral da nação e principalmente dos fãs, o Ben Affleck mandou bem interpretando aquele Bruce Wayne aposentado, com cabelos grisalhos, mais velho e que realmente quer voltar para a ativa porque Gotham City e também Metrópolis precisa da ajuda dele. E aí entra essa questão do Ben Affleck de ter colocado nesse papel um Bruce Wayne, um Batman diferente daquele que a gente já viu anteriormente por Michael Keaton e Christian Bale. Realmente o Ben Affleck fez a atuação dele, não pode ser comparada a nenhum outro desses que eu falei. Então eu acho que vale a pena a gente ressaltar que o Ben Affleck conseguiu fazer um bom papel interpretando o Bruce Wayne e o Homem-Morcego. Realmente eu gostei, pelo menos a minha avaliação é essa. E para finalizar a nossa crítica, a gente fala nos pontos que ficaram no ar, nas brechas que foram deixadas pelo diretor Zack Snyder e pelos roteiristas, que é a origem da justiça, que faz jus sim a esse subtítulo do filme. A partir desse momento, a DC tem em mãos um prato cheio para fazer ótimos filmes a partir de agora, tanto solos quanto o filme da Liga da Justiça, que nós teremos no ano que vem a parte 1 e depois, posteriormente, a parte 2. É muito bacana, os segredos que ficam escondidos durante o filme, aparecem alguns outros personagens que a gente até pensou que fossem aparecer com mais tempo, mas eles aparecem de forma bem rápida, mas mesmo assim conseguem nos deixar vidrados com aquilo que a gente vê, que são as aparições do Flash, do Cyborg, do Aquaman. Realmente a gente pode esperar bastante de uma Liga da Justiça que no futuro vai trazer muita coisa boa. E a gente agora fica um pouco mais aliviado, porque depois de Batman vs Superman, que a gente esperou praticamente durante 2, 3 anos aí e ficamos com medo, agora a gente respira mais fundo e fala, não, eles são capazes de tentar alcançar a Marvel, que já está lá na frente. E eu acho que eles conseguiram muito bem isso. Zack Snyder está de parabéns, nos deu um filme melhor do que o Homem de Aço de 2013, com certeza é um filme que não chega a ser excelente, como eu disse no início, por causa dessa questão do roteiro um pouco cansativo, prolongado e por nos trazer uma luta que dá o título do filme muito pequena em apenas 10 minutos de projeção. Mas a gente tem um final surpreendente com algo que acontece com um dos heróis que a gente vai ter que esperar. A gente tem as ideias do que pode acontecer, mas fica aquela incógnita. E também quando o Lex Luthor é surpreendido pelo Batman na prisão, ele acaba fazendo uma nova ameaça e falando que os sinos batem e que algo pior está por vir. E a gente pensa, será que vem Darkseid por aí? É o que a gente espera. Agora é esperar mesmo para ver o filme solo do Batman, o filme solo da Mulher Maravilha, filme solo do Flash, Cyborg, Lanterna Verde, Shazam e até mesmo do Aquaman. E claro, a Liga da Justiça, que é o ponto alto de todos esses super-heróis reunidos. E que venham os super amigos. Tchau e até a próxima!